Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do meu querido amigo e colega Luís Andrade para estar aqui hoje. É uma obrigação cívica, além de mais, e não posso esquecer também a minha condição de ceareiro, como ele sublinhou há pouco, membro do seu Conselho Redaktorial entre 1970 e 1974, precisamente o período em que a Seara Nova teve o seu maior florescimento, com tiragens recorde e um conjunto de 18 mil assinantes para uma revista desta natureza é obra. Mas hoje estou aqui como estudioso, como ele bem disse, e, de certo modo, como especialista em Raul Proença, e é por isso que a minha comunicação se chama Proença, o grande intérprete do projeto ceareiro. Gorada a tentativa de anexação da Renascença portuguesa, Proença e Cortesão não esmorecem na preparação do primeiro número da revista, afinal, o principal instrumento de intervenção pública do grupo, a par das coleções editoriais previstas. E a 15 de outubro de 1921, precisamente 4 dias antes da Revolução Radical e dos assassinatos da Noite Sangrenta, a Seara Nova estava nas bancas numa tiragem de 8 mil exemplares, sem dúvida muito elevada na época para uma publicação do género, alcançando de imediato um êxito enorme, visível não apenas pela procura de que foi alvo, mas também pelas referências elogiosas que colheu nos diferentes setores da imprensa republicana e até integralista, pelas adesões que desde logo suscitou, pelos aplausos, comentários, alvitres a que deu lugar o seu programa manifesto. Com uma sugestiva capa de Leal da Câmara, representando uma figura desnuda de mulher sob um fundo de espigas e uma contracapa com publicidade, a revista continha 32 páginas de textos, acrescidas de 4 páginas extra de anúncios. Desde logo surpreendia pelo caráter variado do seu conteúdo, que abarcava desde textos definidores do projeto ceareiro até artigos sobre problemas económicos do país, desde apontamentos críticos de acontecimentos da conjuntura política até ensaios sobre problemas educativos, desde poemas a prosa literária, desde crónicas sobre questões de literatura, sobre o movimento científico, filosófico, ético, artístico e social, até à crítica de teatro. Como mais tarde notaria também António Sérgio, menos estritamente político-económica do que havia sido a pela Grey, mais literária e mais variegada, mais popular e mais brilhante, ganhou o êxito que merecia alcançar. Das 32 páginas deste primeiro número, nada menos que 13, porém, são ocupadas com textos de autoria de Proença, ou seja, mais de um terço do espaço útil da revista. Entre eles, a reformulação da Declaração de Princípios do Grupo, sob o título Seara Nova Pretende, o longo artigo de abertura sem título com o desenvolvimento dessa Declaração de Princípios, ou o seu manifesto de programa, os 9 dísticos com os lemas do grupo, a secção do Pelourinho, com notas críticas da atualidade política e a reprodução do artigo já publicado nos Anais sobre a questão do funcionalismo. Este conjunto de colaborações de Proença, na variedade dos seus temas e até do estilo próprio de cada uma, expressava, afinal, desde logo, o que seriam o âmbito, as tónicas e os diferentes planos de intervenção doutrinária e crítica daquele que se afirmava já, sem sombra para dúvidas, como o principal intérprete do projeto ceareiro. Na definição da estratégia de intervenção do grupo na sociedade portuguesa e junto à classe política, no combate crítico às ideologias antidemocráticas e na formulação das opções alternativas no plano institucional com vista à consolidação do sistema democrático, na incansável denúncia dos principais vícios de funcionamento do comportamento dos partidos, das instituições e dos seus dirigentes, Proença destacou-se logo desde o início como o mais forte e límpido refletor das ideias e dos sentimentos dos ceareiros, para usar as palavras de Câmara Reis. Por isso, lhe confiavam a formulação de princípios, a redação de declarações de voto, dele assim fazendo o cérebro e a espinha dorsal da Seara Nova. É, no entanto, o grupo e o corpo diretivo da revista integravam conhecidos e prestigiados vultos da elite intelectual do país, a começar pelo próprio Jaime Cortesão, que curiosamente não tem sequer colaboração sua neste primeiro número.
Câmara Reis informa-nos, aliás, que quase desde o início se formara uma comissão política constituída por Proença, Cortesão e ele próprio. Em conjunto analisavam os acontecimentos da vida interna e internacional, encarados sempre pelos três sob o mesmo prisma, dele deduzindo as mesmas consequências, cabendo ainda à Câmara Reis o essencial das tarefas administrativas e do planeamento editorial. Este seria o núcleo duro, como diríamos hoje, da revista e do grupo, com os seus três membros provenientes dos tempos da Renascença Portuguesa. Este núcleo agregavam-se Faria de Vasconcelos e Ferreira de Macedo, o primeiro grande especialista em questões pedagógicas, o segundo principal dinamizador da Universidade Popular, e ainda Raul Brandão, Aquilino Ribeiro e Augusto Casimiro, cujas colaborações serão predominantemente literárias. Completava o elenco diretivo o jovem Azaredo Perdião, que escreveria sobre questões económico-financeiras durante o primeiro ano da revista. Na prática, porém, destes nomes apenas o de Faria de Vasconcelos se empenharia a fundo no trabalho do grupo, vindo os restantes a abandonar a direção em abril de 1923, na remodelação provocada pela entrada de António Sérgio. Mais importantes que eles para a elaboração das propostas do grupo, nomeadamente para a área económico-financeira, serão Ezequiel de Campos e Quirino de Jesus. Curiosamente, duas personalidades que, partindo embora de um diagnóstico dos males da sociedade portuguesa próximo do realizado pelo núcleo duro, tendiam a secundarizar a questão do regime político para privilegiarem as reformas económicas e financeiras. Residiria aqui uma das principais debilidades do grupo ceareiro, já que nem Proença, nem Cortesão, nem Reis, nem mais tarde Sérgio estavam em condições de elaborar programas nessas áreas, remetendo-se a vagas formulações sobre a necessidade de combate à plutocracia dominante através de uma maior intervenção do Estado na economia. O grupo Seara Nova nascia assim sob o signo de uma heterogeneidade ambígua, malgrada a aposta comum na prioridade estratégica da criação de uma nova elite e de uma opinião pública suprapartidárias com capacidade para imporem um conjunto de reformas estruturais, particularmente nos setores educativo, económico, financeiro e social. Debrucemos então sobre os textos programáticos da Seara Nova, nomeadamente os três primeiros números da revista, quase todos, aliás, da autoria de Proença, nas quais se condensam as grandes linhas de uma estratégia de intervenção na vida política do regime republicano da época e que serão persistentemente relembradas em artigos posteriores a propósito do rumo dos acontecimentos políticos. A síntese programática incerta no verso da capa do número 1 começa por reafirmar o velho binómio dos tempos da Renascença Portuguesa e da Liga da Ação Nacional. Renovar a mentalidade da elite portuguesa, tornando-a capaz de um verdadeiro movimento de salvação, criar uma opinião pública nacional que exija e apoie as reformas necessárias. Mas acrescenta-lhe três outros objetivos que decorrem já dos desafios e das preocupações novas suscitadas pela guerra, tanto no plano interno como no externo. Defender os interesses supremos da nação, opondo-se ao espírito de rapina das oligarquias dominantes e ao egoísmo dos grupos, classes e partidos. Protestar contra todos os movimentos revolucionários e, todavia, defender e definir a grande causa da verdadeira revolução. Contribuir para formar acima das pátrias, a união de todas as pátrias, uma consciência internacional bastante forte para não permitir novas lutas fratricidas. Ou seja, para além do combate doutrinário ao nacionalismo agressivo e violento, o combate político à plutocracia económico-financeira, ao caos social e à miopia e indisciplina dos agentes políticos, em nome, uma vez mais, da verdadeira revolução dos espíritos, proclamada desde 1908 no precursor artigo de Proença no Jornal Republicano. Um combate político que se recusava a receita em moda do movimento revolucionário, ou seja, do golpe militar, nem por isso deixava de ameaçar as elites políticas, sociais e económicas dominantes em nome da defesa dos interesses supremos da nação, autodefinidos pela nova elite e apoiados pela nova opinião pública nacional que os ceareiros ambiciosamente se propunham criar. Esta síntese programática era depois desenvolvida no longo editorial sem título, a Câmara chamaria Manifesto de Programa. Nele se reafirmam e consolidam posições éticas e estratégicas conhecidas, mas igualmente se clarificam e precisam algumas importantes opções políticas. A motivação ética é a alavanca da decisão de empenhamento político, que não partidário, do grupo de intelectuais criado. Traduz-se, antes de mais, numa violenta e sistemática atitude de protesto
perante a expoliação, a rapina, o egoísmo e a mentira nacionais, na denúncia pública dos interesses inconfessáveis das clientelas e das oligarquias plutocráticas, na instalação do processo de todos os escândalos, ainda correndo o risco de serem acusados de prejudicar a República, e sempre em nome de valores como a verdade, a sinceridade, a absoluta lealdade e probidade do pensamento, e conduz à responsabilização da elite intelectual do país, mais do que dos políticos, por regime político de mentira e incompetência em que o país vive. A raiz dos nossos males estaria, pois, no demissionismo dessa elite, incapaz de compreender a sua missão social e de exercer o seu papel diretivo, pois corroída por uma série de vícios mentais e morais. O formalismo, o cabitonismo literário, a incapacidade criadora, a cumplicidade com a corrupção, a indiferença, a vaidade, em suma, a falta de ideal e de sensibilidade moral. Impunha-se, por isso, fazer em nome de toda a elite portuguesa o seu ato de contrição e dar o exemplo de uma elite unida ao povo, generosa e heroica na assunção das suas responsabilidades sociais. Uma elite que, como se afirma noutro texto deste primeiro número da revista, deveria ser capaz de combinar a clareza de entendimento e a disciplina das ideias com o amor da ação e das ideias unicamente como instrumentos e finalidades da ação, bem como o poder de sugestão e sedução intelectual com a vontade enérgica e decidida aos esforços mais violentos e heroicos. Uma elite, enfim, moldada por uma atitude profundamente idealista e espiritualista, em oposição ao realismo e empenhada por isso mesmo uma espécie de conversão religiosa dos espíritos como condição de qualquer esforço de redenção nacional. Uma elite, pois, que por essa desejaria à imagem do seu verdadeiro homem de elite, tão bem caracterizado no ano anterior nas páginas dos anais. Destas opções éticas, centradas no reconhecimento do papel determinante das elites intelectuais, decorriam duas opções estratégicas. A primeira consistia naturalmente na prioridade das ações conducentes à reforma da mentalidade dos dirigentes e dirigidos, ou seja, na prevalência de uma terapêutica ou política do espírito sobre a política do ventre. A segunda opção estratégica é como um corolário da primeira e visa a criação de uma opinião ou consciência nacional capaz de impor aos dirigentes, políticos e não políticos, as reformas necessárias, ultrapassando os interesses de grupos, classes, clientelas, financeiras ou partidos. A formulação desta segunda opção é feita também de maneira algo vaga no manifesto de programa do número 1 da revista. Já no número 2, no artigo "Porque não somos um partido político", se estabelece uma distinção entre a opinião pública e um órgão supremo da Constituição Nacional, o Tribunal de Opinião, colocado acima dos partidos e com competência para avaliar e atuar como supremo órgão diretivo, inspirador e orientador da opinião pública, formado por cabeças e não por espadas. Deduz-se assim que caberia a esse órgão, composto por uma nova elite intelectual, ainda por criar, a tarefa de conceber o plano das reformas indispensáveis e prioritárias e de animar o movimento da opinião pública com apoiaria. E seria este que caberia por impor aos partidos e à sociedade esse mesmo plano, tal como, aliás, serve já deixar expresso de modo bem mais claro e elaborado no Manifesto da Liga da Ação Nacional e nos seus artigos na revista Pelagrei. Desta segunda opção estratégica decorre então o repúdio pelo revolucionarismo permanente em que o poder é tomado pela surpresa, sem o esclarecimento prévio do país sobre as intenções dos seus dirigentes, ao serviço de clientelas sôfregas de mando e vazias de princípios. Precisamente o tipo de intervenção política oposta à que ela se preconiza e configura a grande e profunda revolução. Este conjunto de opções éticas e estratégicas é finalmente completado pela afirmação de algumas opções políticas. Se as primeiras se pretendem universalizantes, ou seja, desavelmente partilháveis e assumíveis pela elite intelectual do país, independentemente das opções políticas dos seus membros, assim, é claramente expressa uma opção pela extrema-esquerda da República, entendida como uma posição radical sem ser jacobina, orientada para a transformação do regime no sentido das mais avançadas aspirações, logo identificadas com o socialismo. Um socialismo sinónimo de uma maior justiça social, a atingir dentro da ordem dos métodos democráticos desse espírito de realidades, sem o qual são inteiramente ilusórias quaisquer reformas sociais. Esta expressa adesão ao socialismo na sua variante democrática, se não surpreende quem conhece o passado de Proença, corrupção e reis, deve, porém, entender-se agora à luz dos novos sinais dos tempos, com a ofensiva geral dos movimentos dos trabalhadores, o triunfo do bolchevismo na Rússia e os significativos avanços dos principais partidos socialistas
e sociais-democratas na Europa Ocidental, na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Itália. Uma tal opção demarca-se simultaneamente quer da exigência do absoluto próprio de certas escolas progressistas, por isso estaria a pensar nos socialistas, tanto perdonianos como marxistas e nos anarcossindicalistas, quer da crítica da democracia das escolas reacionárias, apostadas em negarila por seus defeitos de organização ou por alguma das suas realizações, que mais não são do que grotescas falsificações que em alguns países como Portugal se fizeram do seu espírito e dos seus métodos. Em suma, torna-se necessário para os chiareiros refazer a República, sem pôr em causa os seus princípios democráticos de base, mas orientando-a para opções de esquerda democrática, reformista e anti-jacobina. Estas opções são, por fim, completadas como uma profissão doutrinária de combate a todas as formas de nacionalismo, essas doutrinas anti-humanas que pretendem erguer em volta de cada país um círculo espesso de muralhas da China em nome de uma consciência internacional capaz de resistir energicamente a novas tentativas militaristas. Ao contrário do que sucedera com a tentativa anterior da Liga da Ação Nacional, que apostava na adesão de um vasto leque político-ideológico, o Grupo de Seara Nova não receia combinar uma proposta estratégica dirigida ao conjunto da elite intelectual do tempo com opções político-ideológicas próprias, bem definidas e demarcadas. A presumível contradição seria, em princípio, facilmente superável através de iniciativas de intervenção política conjuntas com representantes de outras tendências, com a vantagem de deixar bem expresso o papel meramente catalisador e não de forma alguma assambarcador ou monopolizador dessa elite e do seu plano de reformas que o grupo se propunha desempenhar. Todavia, acabava por abrir caminho à emergência de alguma heterogeneidade no conjunto das propostas do grupo, como há pouco referimos a propósito da colaboração de Ezequiel Campos e Querido Jesus. As objeções que logo neste primeiro número da revista o Corpo Diretivo Ceareiro, pela pena de proença, levantar as afirmações com que Ezequiel Campos terminava o seu primeiro artigo sobre o problema português, indicia isso mesmo. Campos pronunciara-se por uma estratégia de reformas assente na prioridade da resolução do problema económico e financeiro que arrastaria consigo a resolução da questão da educação. Por essa, insiste na prioridade da resolução do problema da educação, entendida esta na sua mais larga acessão e com todos os seus níveis, educação superior, educação social e educação popular, como condição de formação de um escola intelectivo e de um profundo movimento da opinião pública, educação profissional, como condição de uma escola virada para a criação de hábitos de trabalho produtivo, educação humanista, porque as esferas superiores da atividade influenciam em inferiores, educação intelectual geral, porque a gravidade da incapacidade para definir fortemente e limpidamente as nossas ideias, responsável por uma ciência parasitária e uma literatura que toca às últimas raias do inverosímil, nubilista e fantasmagórico, é pelo menos tão grande como a desorganização e a incapacidade económica. Mas concedia o benefício da dúvida em relação ao que seria o verdadeiro ponto de vista de Campos, solicitando que esclarecesse completamente as suas ideias a este respeito. O ilustre engenheiro não se fez rogado e logo no número 3 da revista responde com o artigo intitulado Os problemas da educação na crise atual portuguesa, onde, reconhecendo embora que a educação é um problema fundamental, se pronuncia por uma reforma do sistema educativo que proíbe a matrícula nas faculdades de letras e tretas, para logo corroborar a tese da necessidade de formar líderes e elites, bem como homens de trabalho moderno, que rapidamente infundam no país o desenvolvimento da falange dirigente de letrados falidos, tal como ele próprio advogara em artigos anteriores publicados na Águia e na Pelagrei. Deste modo, a divergência situa-se na maneira prática de realizar a educação, em simultâneo com a reforma económica, por um lado, transformando a escola numa escola de trabalho, tal como Sérgio já preconizara na Pelagrei, por outro lado. Esta divergência não impedia, porém, a convergência no reconhecimento da prioridade terapêutica do espírito preconizada por Proença, isto é, da necessidade prévia de moldar em novas formas a mentalidade dos dirigentes e do dirigir. Na sua resposta a este esclarecimento, Proença sublinhará agora a tripla divergência. Em primeiro lugar, quanto à concepção, ao modo e ao prazo da intervenção da elite. Não queremos, pela nossa parte, que uma dúzia de teúrgicos intelectuais possa, por meios violentos, impor ao país a salvação. Ela só virá necessariamente de um profundo e vasto movimento nacional em que a educação escolar e esta escolar terá o seu papel principal.
Em segundo lugar, quanto à relação de prioridade entre a reforma educativa e a reforma económica e financeira. O programa insiste em que a educação terá de fazer previamente o seu papel, mas de forma, ao ponto de vista de Campos, ao atribuir a prevalência ou mesmo a exclusividade das medidas económicas e financeiras na resolução da questão de fundo. Em terceiro lugar, quanto à orientação economicista que Campos pretendia imprimir à reforma educativa, com sacrifício para o ensino das letras, já que a escola a criar tem de ser uma escola de atividade e de produção, mas não apenas de atividade e de produção económicas. Este confronto de posições assume um significado premonitório em relação ao futuro. É certo que tanto a questão da prioridade da resolução do problema educativo como até certo ponto da orientação economicista ou não do ensino escondiam ao fim e ao cabo um mal-entendido que a Cortesão se encarrega de ultrapassar no seu importante artigo número 5 da revista intitulado Soluções Políticas. E cito: o que urge é educar para e pelo trabalho, produzir para educar e pela educação. A resolução dos mais graves problemas, o educativo e o económico, faz-se concomitantemente. Suprimir toda a burocracia civil e militar inútil, obrigando todos os associados ao trabalho de utilidade coletiva, constitui uma medida de caráter juntamente económico e educativo. Acabar com o ensino que criou os doutores e políticos palavrosos e os aspirantes a militares e burocratas. Criar a escola trabalhista. Suprimir toda a propriedade inútil com o fim de a tornar produtiva. Preencher igualmente os mesmos fins. Todavia, o remédio e efeito mais solitário e duradouro será transformar o jovem português, desde a infância, dentro da família e pela escola, educando-lhe a vontade enfraquecida ao máximo pelos erros e morbos ancestrais. Tanto Proença como Campos não teriam de certa dificuldade em subscrever esta posição, embora provavelmente o primeiro não deixasse de invocar em defesa das suas teses a aposta final do processo educativo completo como remédio e efeito mais salutar e duradouro, e o segundo dificilmente abdicasse da primazia do ensino de características profissionalizantes. A prioridade da educação seria, pois, afinal de contas, para Proença, mais uma questão de importância relativa nos efeitos a prazo do que na antecipação cronológica. Já a questão da concepção do modo e prazo de atuação da elite configura uma divergência bem mais profunda e cujas consequências se terão a ver no futuro próximo, quando Proença e Campos enverdarem por caminhos opostos na sequência de 28 de maio. Com efeito, reside aqui uma das debilidades mais evidentes da estratégia do núcleo duro ceareiro. Como conciliar a urgência das reformas a introduzir no sistema político, educativo e económico da República com a morosidade do processo de criação de uma nova elite e de transformação da elite existente, bem como o indispensável movimento da opinião pública através do qual aquela imporia o seu plano de reformas. Uma questão que irá acompanhar e condicionar em permanência a atuação política do grupo ceareiro, obrigando a oscilar entre formas de intervenção mais imediatistas, como as que o levam a participar em 23-24 no governo de Álvaro de Castro, e formas de intervenção mais doutrinárias e distanciadas do mundo político, visando o longo prazo entre o reconhecimento da necessidade de uma ditadura transitória, obtida de preferência por meios parlamentares, para viabilizar no imediato o programa mínimo de reformas, e a desconfiança ou mesmo o temor de soluções de força, cujas consequências seriam incontroláveis. Ezequiel de Campos, esse já optara pela solução mais pedida e consentânea com o seu espírito pragmático e mesmo tecnocrático. Eu escrevi alguns que há de ser a geração atual dos homens do meu tempo, que definitivamente há de salvar ou acabar de perder Portugal. Para Campos, a elite, mais do que persuadir os dirigentes dirigidos, deve obrigá-los a cumprir o seu plano de reformas, contrariando mesmo a sua inclinação natural para a perdição e alastramento do comunismo burocrático, civil e militar. E a urgência da tarefa não se compadece com quaisquer delongas, porque não lhe repugnará aderir a qualquer solução de força que se comprometesse a viabilizar as suas ideias. E disse: